Os beneficiários do Auxílio Brasil estavam aguardando ansiosamente a regulamentação da legislação que instituiu o empréstimo, né, até para poder ter acesso a esse empréstimo consignado, que muita gente, inclusive, já fez pré-cadastro e agendamento, e agora estava faltando somente isso. E aí ontem, o presidente, por decreto, ele fez essa regulamentação, e agora nesse vídeo nós estamos pegando aqui, vamos ler os principais pontos desse decreto para saber se você já pode ir lá, meter a mão nesse dinheiro e fazer o empréstimo. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Nós não vamos ler o decreto inteiro, mas vamos ler aqui as partes que nós selecionamos principais relativamente a essas questões de liberação do empréstimo, né? Então o decreto é 11.170, de 11 de agosto de 2022, que regulamenta o artigo 6º-B da Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe da autorização do desconto para fim de amortização de empréstimo e financiamentos no âmbito do programa Auxílio Brasil. Então, vamos direto, né, nos artigos que nós selecionamos. Artigo 2º. Para fim do disposto nesse decreto, considera-se o benefício de transferência de renda condicionado ao programa Auxílio Brasil a soma de benefícios mensalmente pagos em caráter familiar na forma prevista na Lei 14.284 de 2021. Parágrafo 1º. O desconto do pagamento do empréstimo não poderá ser superior ao limite previsto na lei. Todo mundo sabe que o desconto está limitado ao percentual de 40%. Parágrafo 2º. Fica facultado ao Ministério da Cidadania o estabelecimento em ato próprio de limite inferior ao previsto no parágrafo 1º. Ou seja, pode ser que o Ministério da Cidadania, ainda, né, no curso aí dessa liberação desse empréstimo, possa estipular que o desconto ele vai ficar em margem inferior a 40%. Terceiro, ato do Ministro de Estado da Cidadania estabelecerá a forma de cálculo do limite previsto no parágrafo 1º, né? Então isso ainda vai ser disciplinado, em especial os benefícios ou os auxílios que comporão a base de cálculo a ser considerada. O que nós estamos vendo com isso? Nós estamos vendo com isso que ainda falta alguma coisa ser complementada. Então, parágrafo 6º, né? É importante também a gente saber disso. O requisito obrigatório para obtenção de empréstimo consignado em folha de pagamento do programa Auxílio Brasil, dentre outros programas estabelecidos em lei ou disciplinados em atos do Ministro de Estado da Cidadania, é que o interessado possua número de inscrição no CPF válido, né? Então, se porventura algum desses beneficiários que são responsáveis pelo programa, né, Auxílio Brasil lá, e ele eventualmente tenha o CPF que não esteja na situação de válido, com certeza vai ter problema para poder fazer esse empréstimo consignado. Identificado como uma situação de regular, ou seja, válido e a situação tem que estar regular, na base de informações do Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal, CAD único, né? Parágrafo 7º. A responsabilidade pelo pagamento dos empréstimos e dos financiamentos será direta e exclusiva do beneficiário, e a União não será responsabilizada, ainda que subsidiariamente, em qualquer hipótese. O que a gente pode interpretar disso aí? Isso quer dizer que você, mesmo saindo do Auxílio Brasil, porque existe a possibilidade, né, mas na frente nós vamos ver que pode ter inclusão, pode ter exclusão a qualquer momento, o que significa que vai ter alguma cláusula lá naquele contratinho que você assinar do consignado para pegar o empréstimo, que se eventualmente você sair do Auxílio Brasil, as parcelas restantes vão ser sua responsabilidade de pagar, até porque está no decreto que nem subsidiariamente a União vai responder a respeito disso. Outro fator importante, né, seria aqui que nós destacamos o parágrafo 9º. A empresa pública ou instituição financeira fica responsável pela autorização de encaminhar os dados relativos ao número da conta bancária, inscrição no CPF, número de identificação social, entre outros órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, ou empresas públicas, desde que necessário para viabilizar os procedimentos de operação relativamente ao empréstimo consignado. O que nós estamos vendo aqui? Que as suas informações vão ficar, né, com a financeira, com o banco, e aqui há uma restrição que eles só podem usar
com relação a esse empréstimo. Todavia, nós sabemos que não é bem assim que funciona na prática, mesmo tendo já estipulado no Brasil uma lei de proteção de dados, né? Mas nós vamos entrar no mérito dessa questão. O artigo 3º diz: é vedado o desconto do benefício em valor superior ao limite máximo previsto em lei. Isso nós já tínhamos vindo lá atrás, né? Não vai poder ser descontado valor superior a 40% do valor do benefício. Esse artigo 3º, né, no parágrafo 2º, ele diz assim: para fins de disposto no parágrafo 1º, é permitido desconto parcial até o limite estabelecido. Ou seja, você vai poder fazer empréstimo até 40%, mas não obrigatoriamente 40%. Você pode fazer um empréstimo e pagar por mês 20%, né? Descontar 20%. Então, até 40%. O artigo 4º desse decreto diz: a contratação de empréstimo e de financiamentos com desconto em folha de pagamento, benefício de que trata este decreto, será precedida de esclarecimento pela instituição financeira do tomador de crédito quanto, né? Aí tem as hipóteses aqui, ó: custo efetivo total e o prazo para quitar integralmente as obrigações assumidas. Então isso aí é uma das coisas que tem que ser informada pela instituição. Outra: as demais informações exigidas em lei e regulamento, entre outros previsto em ato do Ministério do Estado da Cidadania. Então, sempre aquela ressalva, né, que pode haver ato do Ministro da Cidadania, instituindo algumas regras. 3. Tratamento de dados pessoal na forma da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, né, a Lei de Proteção de Dados, se não me falha a memória. Artigo 5º. Para fim do disposto do artigo 1º, o Ministro de Estado da Cidadania editará as normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto nesse decreto e disporá sobre. O que nós vimos aqui especificamente é que ainda esse regulamento ainda não completou todas as situações que podem e que precisam para ser feito esse consignado. Então vamos lá. Os benefícios ou auxílios que venham a ser incluídos, inciso 1, desculpa. Os benefícios ou auxílio que venham a ser incluído ou excluído da base de cálculo do valor mensal do benefício a ser considerado para aplicação do percentual máximo de consignação, conforme o disposto do artigo 2º, né? Então, isso é um dos detalhes que vai precisar ser editado aí um ato a respeito sobre isso. O segundo, inciso 2, as formalidades e requisitos para habilitar as instituições financeiras que se refere ao artigo 1º e as hipóteses de cancelamento e de suspensão da habilitação. Isso aqui ele está falando das instituições, então tem que estar habilitado a fazer isso aí, né? Fazer o quê? O empréstimo consignado. 3. Os procedimentos para a prestação de informações necessárias ao cumprimento e disposto do decreto aos responsáveis familiares e titulares dos benefícios em manutenção e instituição consignatária, né? Então, mais uma situação que precisa ser regulamentada. Os prazos de início de desconto autorizados. 4. Prazos para início dos descontos autorizados e para repasse das prestações de instituições consignatárias. Quer dizer, ainda não tem essa situação ainda, precisa disso. O valor dos encargos cobrados para ressarcimento dos custos operacionais decorrente das operações, né? Tem mais algumas situações aqui, mas em síntese, para finalizar e não ficar um vídeo muito grande, nós analisamos aqui os principais aspectos e ainda, né, ficou claro que ainda precisa de alguns detalhes ser editado ainda em ato do Ministro da Cidadania para poder finalizar essa questão. Então, mesmo apesar de tudo isso já, né, tá constando aqui uma regulamentação, ainda alguns detalhes ainda precisa ser finalizado e como, né, nós estamos vendo por aí as notícias que vêm sendo feitas a respeito dessa situação do empréstimo consignado ao Auxílio Brasil, a previsão é que isso esteja sendo liberado a partir, né, dentro ainda do mês de agosto, mas com certeza isso vai ficar um pouquinho para o final. Mas vamos aguardar, um grande abraço e até o próximo vídeo.